A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus, queridos, por a oportunidade de nos conceder o Senhor, de podermos estarmos mais uma vez na casa do Senhor. Quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida da pastora, de todo o corpo de obreiros, pastores que estão aqui à minha retaguarda, que Deus abençoe, por esta confiança de estar nos convidando para estar aqui mais uma vez para cultuarmos o nome do Senhor Jesus. Livro de 1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 30. E então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número da tribo dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Glória a Deus. Podeis tomar seu assento. Glória seja dado o nome de Jesus. Meus queridos, Igreja do Senhor, a responsabilidade para estarmos no altar da igreja, para ministrar a palavra, é uma das maiores responsabilidades que o homem tem na terra. E todos que chegam aqui à frente temem um pouco, porque não é algo nosso, não é nós que temos de nós mesmos, é Deus que nos dá. Então a preocupação nossa como ser humano é de trazer uma palavra que venha de Deus para a igreja. Então por isso que o ser humano às vezes teme um pouco na base quando estar aqui na frente. Estar lá ouvindo é tão bom, mas estar aqui para ministrar a palavra, principalmente na igreja que tem tantos pregadores e pregadoras. Eu estou sempre assistindo aí no canal, as irmãs, os irmãos, os obreiros e obreiras que estão ministrando a palavra de Deus, que Deus abençoe essa igreja. Nós estamos, queridos, diante de um texto conhecido da igreja dos cristãos, na verdade. E, mediante esse texto, nós encontramos um dos maiores desafios de um homem de Deus, por nome Elias. Encontramos um dos maiores desafios de um profeta nesse texto. A Bíblia nos relata que o rei Acabe, ele se alinhou com a mulher chamada Jezabel e a mesma o casou. E a nação de Israel começou a passar grande miséria na época. E, já que ele casou com a mulher que não tinha nada de Deus, de nações vizinhas, a nação de Israel passou a pagar o preço por isso. Entendendo, querido, que uma das maiores preocupações de Deus foi que seu povo lhe adorasse. Porque quando Deus criou o homem, sua imagem e semelhança foi para adoração ao seu nome. Deus criou o homem para a sua adoração, para adorar ao próprio Deus. Então, todas as vezes que a nação, que o povo, que o homem se prostrava diante de uma imagem, diante dos olhos de Deus, era algo pior que ele podia ver. E aqui, a nação de Israel se encontra em uma situação muito caótica da época, porque o povo de Judá estava com um rei que tinha se alinhado com uma das pessoas que trouxeram para a nação de Israel deuses estranhos. Mas, mediante a vida de um homem, Deus mudou a história deste povo em um dia. A Bíblia relata que Acabe, juntamente com Jezabel, ele se alinha a um Deus por nome Baal. E este, da época, do povo de onde veio Jezabel, era o Deus dele. Porém, nós encontramos do outro lado um homem de Deus por nome Elias, que, mediante a circunstância da vida que ele passou, ele sempre procurou honrar o nome de Deus e adorar somente ao Deus verdadeiro. E o primeiro ponto para o homem de Deus por nome Elias fazer alguma coisa pela sua nação, ele observando tudo que já tinha acontecido na nação de Israel, por tantos reis que tinha passado e destruído o local de adoração, agora Elias se encontra diante de uma situação que até a própria Jezabel quis tirar a sua própria vida,
Mas o que me chama a atenção é que Elias, como profeta de Deus, mensageiro do Deus vivo, ele estava disposto a perder a sua vida, mas ele continuava sendo um adorador do Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia relata que um certo dia, Elias, depois de ter fugido, por quê? Quando observamos na Bíblia Sagrada um homem e uma mulher de Deus, que ele teme ao Senhor, que adora unicamente a Deus, ele é odiado pela nação. Ele entra em um confronto. Entenda isso, o evangelho, diante da igreja e o mundo, é um confronto. Nós, como cristãos, confrontamos com o mundo. Então não teremos facilidade, teremos uma batalha diante da Bíblia. A igreja enfrenta uma batalha todos os dias com o mundo. Nós não vamos ser bem aceitos pelo mundo, porque mediante a nossa vida, o que fazemos vai de encontro o que o mundo está acostumado a fazer. Elias adorava unicamente a Deus. Baal era o deus de Acabe e de Jezabel. Não podia ter comunhão, mas existia alguns sinais que mostravam que Deus ainda era Deus em Israel. Louvado seja o nome de Jesus. Um certo dia sai um homem que era servo de Acabe, porém não concordava com o que estava acontecendo. E esse homem encontra no caminho Elias, o profeta, homem de Deus, adorava somente ao Deus verdadeiro. E este homem, ele manda uma mensagem para Acabe, diante de todas as afrontas, ele manda uma mensagem para Acabe e diz, avise Acabe que eu preciso falar com ele, eu preciso de um encontro com ele. Como pode? Acabe e Jezabel queria matar Elias. Como Elias poderia ter um encontro com aquele grupo? Como poderia? O profeta só tinha a missão de entregar a mensagem de Elias a Acabe. Mas observe que a Bíblia diz que Acabe sai por um lado e o mensageiro por outro, por o caminho que o mensageiro encontrou Elias. E Elias manda uma mensagem de desafio a Acabe e todo o seu grupo. A Bíblia relata, querido, que qual era o motivo de Acabe destruir a vida de Elias? Porque Elias tinha entregado a mensagem que a prosperidade de Israel, ela não teria chuva por 3 anos, 3 anos e meio, porque lá prosperava quando tinha chuva. Acabe vivia disso aí, todo o povo. Então, já que a adoração no templo tinha cessado, Acabe tinha levado os balaíns para dentro do templo, Deus parou de fazer a obra que ele precisava fazer, porque no lugar de adoração havia imagem, escritura, havia o Deus chamado Baal, e aonde tem Baal, o Espírito de Deus não pode operar. E a preocupação de Elias era que ele, como homem de Deus, pudesse fazer alguma coisa por uma nação que estava cocheando em 2 pensamentos. Louvado seja o nome de Jesus. A primeira mensagem, querido, que o mensageiro entrega para o homem por nome Acabe, é que ele precisava ouvir Elias. E Elias lança o desafio. Já que não tinha nada, não estava produzindo, estava tudo seco, o que poderia fazer? A nação que estava diante do seu rei, que adulterou a palavra, já não tinha expectativa de vida. Agora chega Elias novamente. Como vai ser recebido esse profeta? Que para Acabe e toda a sua gestão, ele era o causador do problema. Para Acabe e Jezabel, Elias era o causador do problema e da seca, mas Elias só era apenas um porta-voz de Deus. Elias não passava de um porta-voz de Deus. O porta-voz de Deus, ele fala o que Deus manda.
O porta-voz de Deus, ele não fala o que ele quer, o que ele acha, que deve acontecer. Ele entregou a mensagem de Deus, porque lá em Samaria foi lugar construído para adoração, o nome de Jesus. E não era lá simplesmente Deus que estava trabalhando lá, era Acabe com sua corte, trazendo a adulteração para dentro do templo. E Deus estava triste com isso. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o que me alegra, querido, no meio desse texto, é que Elias, com toda essa coragem, ele disse, olha, aqui, diante desses homens, só tem eu, mas eu te lanço o desafio. Nós vamos fazer aqui um propósito. Pegue 2 bezerros e nós iremos aqui fazer um sacrifício. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. O povo imagina o que vai acontecer. E Elias levanta a sua voz e diz, olha, por que está cocheando entre 2 pensamentos? Louvado seja o nome de Jesus. O povo observou o que pode acontecer. Elias é mais um doido que está aparecendo, queridos. Entenda uma coisa. Nós, como homens e mulheres de Deus, nem sempre agimos como alguém quer que age. Nós agimos de acordo com a palavra de Deus. E o evangelho é loucura para os que perecem. Mas para a igreja de Cristo é o poder de Deus manifestado sobre as nossas vidas. Para o povo era mais um doido que estava ali, mas para Deus era um homem que temia e adorava somente a Ele. Para a nação era alguém que estava falando besteira mais uma vez, mas para Elias era a manifestação do Deus vivo, verdadeiro, que estava para acontecer. Louvado seja o nome de Jesus. Qual foi o primeiro passo de Elias, queridos? Depois do acontecimento, a Bíblia relata que Elias, ele senta e chama Acabe e diz, olha, agora coloca aí os teus profetas e os profetas de Assará, os 450 e mais 400, 850 profetas. Do lado de cá só tem eu, mas eu sirvo a um Deus vivo. Do lado de lá tem 850, fora os outros que estão à tua volta, mas o Deus de vocês é morto, não pode fazer nada. Louvado seja o nome de Jesus. Na lógica humana, isso não tem como acontecer. Um homem enfrentar tantos outros homens, sabe o que é isso? O homem, quando tem convicção que Deus lhe chamou e que a palavra que está com ele é verdade, ele não pode se preocupar com quantidade, com quantos vai vir ao seu favor ou contra você, porque ele tem convicção do Deus que ele serve. Louvado seja o nome de Jesus. Uma da primeira preocupação de Elias, querido, foi que o povo fosse na frente. Sabe por quê? Para o poder de Deus se manifestar. Dentro da Bíblia Sagrada nós encontramos o próprio Jesus fazendo alguma coisa, ou que algum acontecimento viesse a acontecer. Por exemplo, alguém que nasceu cego, e alguém imagina, isso aí vai morrer cego, nasceu cego, o que aconteceu? E alguém pergunta, por que ele nasceu cego? E disse, olha, isso aí não tem explicação para quem não entende o que eu estou falando, mas é para que o poder de Deus se manifeste na vida dos outros, não dele, porque ele vai enxergar, mas os outros que vão ver, vão entender o Deus verdadeiro, que cura o cego, que purifica os leprosos, porque ele é poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. Como podemos explicar o poder de Deus no meio da situação? Para mim seria fácil estar falando desse texto aqui. Mas para Elias, imagine, você sendo Elias no meio de tantos homens, de uma grande equipe, de todo tipo de arma que poderia ter, que podia destruir a vida de Elias. Mas Elias tinha uma representação. Qual era a representação de Elias? Eu sou o porta-voz de Deus. Ainda que tire a minha vida, mas eu continuo falando do Deus verdadeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Mas para entrar nesse texto, a Bíblia diz que eles começaram a clamar a Baal pela manhã. Cortaram o seu corpo. Observe, querido, começaram a se cortar o seu corpo e nada aconteceu. Enquanto isso, Baal não respondeu. Elias criticava e dizia, clama mais alto, porque, por certo, Baal está dormindo. O Baal está viajando. Observe o tamanho da convicção
de um homem, no meio de tantos inimigos, e ele ainda dizia: não, por certo estão dormindo, Baal, por certo está viajando, e não aconteceu nada. Mas o desafio, querido, que eu encontro aqui nesse texto, é quando chega a vez de Elias. Observe que a Bíblia diz que ele agora vai entrar em algo de suma importância aqui nesse texto. Ele pega 12 pedras. Observe, o altar do Senhor tinha sido destruído por Jezabel e por Acabe. E Deus trabalha no meio de altar. Primeiro ponto para se lembrar. Elias agora, antes de orar, disse: olha, eu preciso fazer algo aqui que o israelita conhece. Eu vou pegar as 12 pedras, significando os 12 filhos de Jacó, ou as 12 tribos de Israel. Observe, ele pega as 12 pedras, e a Bíblia relata com as 12 pedras, ele começa a montar o altar diante que estava destruído, que tinha servido de banalização para Acabe e Jezabel e todo o povo. E o povo está vendo, aqueles profetas estavam sendo esfaqueados porque passou o dia todo e nada aconteceu. Mas Elias, ele imagina diante do ensinamento que o Deus que ele clamava estava presente. Disse: eu preciso de princípio aqui. E o princípio para Deus trabalhar no meio deste povo é colocar aqui as pedras no seu lugar. Vou construir aqui um altar com essas 12 pedras. Louvado seja o nome de Jesus. Quando ele começa a colocar as 12 pedras naquele lugar, diz: agora eu vou colocar o holocausto. E a Bíblia relata, querido, que diante daquelas pedras que ele fez, e o holocausto que estava, além de tudo isso, ele ainda cava um rego ao redor e manda jogar água. O que é isso, querido? O tamanho da fé de alguém. E eu quero nesta noite fazer uma palavra, em alguns minutos, ao teu coração. O altar de pé é Deus presente. Louvado seja o nome de Jesus. Aonde tem altar de pé, Deus está presente. Louvado seja o nome de Jesus. Enquanto o altar estava todo quebrado e a preocupação, a adoração a Baal tinha entrado no altar, Deus estava simplesmente quieto. Mas quando Deus ouve Elias seguindo os princípios que aprendeu, aí Deus se levanta do céu para fazer algo extraordinário na vida de Elias e toda a nação. E eu quero, querido, dentro desse texto, trazer uma palavra ao teu coração. Eu não sei como está o seu altar e qual é a pedra que está fora do lugar, mas nesta noite Jesus me trouxe aqui para trazer o teu coração. Coloque as pedras no lugar, porque o fogo do céu vai descer para tirar toda a impureza do teu altar, porque Ele está presente. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz, querido, que ele coloca as pedras naquele lugar. O altar estava quebrado. Observe um ponto para ser observado. Elias não perguntou quem foi que quebrou o altar. Entenda isso. Elias não perguntou quem foi que quebrou o altar. Elias observou que tinha uma grande nação e era 12 tribos, mas ali quem representava todas, ele. Eu quero trazer o teu coração. Não pergunte quem pecou, o que aconteceu, para o que está acontecendo no nosso meio na igreja hoje. Seja um porta-voz de Deus para restaurar o que espera de você alguma coisa. Louvado seja o nome de Jesus. Elias não ficou preocupado no passado, quem foi que pecou, quem adorou outras imagens, não. Elias estava aqui: eu vou me colocar diante deste povo, como um homem que também pecou, e está diante, fora desse altar. Eu vou reparar o altar que está quebrado, porque quando esse altar estiver diante de Deus, Deus se manifesta neste ambiente. Louvado seja o nome de Jesus. Aonde há altar restaurado, é a habitação do Deus vivo, verdadeiro. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, olhando para a lógica humana, o que poderia acontecer com Elias? Sair dali no caixão,
ser destruído por Acabe, porque era homem procurado por Acabe. Mas entenda uma coisa, querido, é a Bíblia que nos traz registro ao meu teu respeito. Louvado seja o nome de Jesus. Pode acontecer o que acontecer, mas nós somos protegidos pelo Deus vivo, o Deus que cuida da sua igreja. Louvado seja o nome de Jesus. A circunstância poderia tirar a fé de Elias, mas aquele momento deu força para Elias. Eu estou sozinho. Ele disse, olha, só eu fiquei, mas eu sirvo a um Deus vivo que vai vencer este Deus de Baal, esse Deus aí que não tem nada para fazer por esse povo. E ele falou algo para o povo, disse, olha, chegai-vos a mim, porque eu tenho uma palavra do Deus vivo para vocês. Vocês que nunca viram sinais hoje vão ver, porque o fogo do céu vai descer no altar, porque o altar foi restaurado, e aonde tem este altar restaurado, tem a presença de Deus. Aonde tem altar restaurado, a presença de Deus é real neste altar. E eu quero entrar aqui, querido, neste ponto para tratar comigo e com você. Como está o teu altar? Como é que anda o teu altar? Porque lá Elias representava algo de suma importância. Os homens construíam lá o altar, lugar de sacrifício e adoração, aonde prestava culto de adoração a Deus. Hoje, eu e você somos um templo do Espírito Santo. Não é alguém que está aqui em cima que vai verificar como está o seu altar, mas é você e Deus, e é deste altar que eu estou falando nesta noite. Como está o teu altar? Tem condições de prestar culto de adoração ao Deus vivo? Louvado seja o nome de Jesus. Será que nós temos condições com o nosso altar diante de Deus? Será aquilo que foi quebrado, foi restaurado de novo, para Ele manifestar o seu poder? Entenda uma coisa, enquanto o teu altar é restaurado, tem alguém do teu lado que precisa ouvir isso, precisa ver com seus olhos. Observe que somente Elias pegou as pedras e colocou cada um no seu lugar. Somente Elias foi quem orou e o fogo desceu, mas foi a nação que foi abençoada pelo Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Talvez você não dá valor a isso. Somente você pode ser restaurado o seu altar novamente. Você imagina, é coisa simples, não vai acontecer nada, mas tem uma multidão esperando ver o milagre no teu altar, o fogo descer no teu altar, para ser liberto pela palavra de Deus. Enquanto Elias orava, que o fogo descia do céu, o povo que estava cocheando em dois pensamentos, eles passaram a entender. Agora eu sei que o Deus vivo é o Deus de Elias. Louvado seja o nome de Jesus. Agora eu sei que estamos sendo enganados por Acabe e Jezabel. Entenda isso. Enquanto nós professamos a esse Deus vivo, alguém espera o milagre na minha casa, na minha família, para entender que o Deus que eu sirvo é verdadeiro e poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia relata, querido, que agora, diante daquela situação, Acabe, homem que imaginava ser poderoso, ficou pequeno diante de Elias. Jezabel, a mulher que na época era mulher famosa, olhou o povo e imaginou, não é nada. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados, e os exaltados serão humilhados. Era apenas um profeta com a grande multidão. E o que me chama a atenção, querido, é que todos os profetas de Baal, eles profetizavam o que Acabe e Jezabel queria. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Elias profetizava o que vinha do Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Isso é importante para os nossos dias atuais, já que estamos tratando de altar que precisa ser restaurado para o poder de Deus se manifestar. E observe uma coisa, Deus sempre trabalhou na simplicidade. Quem era Elias? De onde veio Elias? Qual cidade Elias morava?
a cidade mais simples de que Acabe e Jezabel. Quem era esse Elias? Era apenas um profeta, sem muita informação, diante dos homens. E como pode Deus usar uma pessoa como esse? Queridos, o que me alegra é que Deus nunca dependeu de posição humana para manifestar o seu poder. Prova disso, quando Deus criou o homem, Ele pegou a matéria que o homem imagina ser mais suja, o barro da terra, para construir o homem, para dizer, olha, eu tenho poder para transformar esse barro em algo excelente para a minha adoração. Deus não se preocupou, querido, e nem se preocupa com nenhuma posição elevada para destaque. Deus se preocupa com quem está com o altar diante dele para receber a sua glória. Louvado seja Deus. Se Deus se preocupasse, querido, com posição, os que estão aqui nesta noite não seriam as pessoas ideal para ser usado por esta palavra. Por certo, a pastora Lelina não seria a pessoa ideal para estar aqui tomando conta desta igreja. Por certo, você não seria a pessoa ideal para assumir essa tribuna para pregar. Tinha outras pessoas na frente. Mas a Bíblia relata que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são, porque Ele não depende da mão humana. Ele não depende do homem para operar. Ele depende de alguém que esteja disponível a ouvir a sua voz. E Elias era um desses. A informação de Elias diante da Bíblia é só os milagres. Mas a sua origem é pouca pelos milagres que ele fez. Não poderia ter mais destaque de onde veio, diante de tantas informações. Não, Deus não tem preocupação em nome do homem para fazer alguma coisa. A preocupação de Deus é que os homens estejam com a vida diante do altar para o milagre acontecer e a nação ser restaurada pela palavra de Deus. Agora, olhando, querido, para os milagres que Elias realizou, eu percebo os dias atuais, milagres têm deixado de acontecer. O porquê? Observe que você não vê na Bíblia Deus dando elogio a homem nenhum, a não ser Jó. Porque alguém queria atrapalhar a vida de Jó. E o próprio Deus dá testemunho quem era Jó. Você não vê outro na Bíblia. Mas hoje, se eu pregar bem, eu mesmo já estou dando elogio para mim mesmo. Imagine um povo. E Deus não está preocupado com isso. Deus está preocupado com como está o altar. Se o altar está de pé, a presença é real. Se o altar está diante dos princípios da palavra, Deus ainda está presente. Queridos, Jesus nos chamou para pregar uma palavra com simplicidade. Porque o próprio Jesus, depois dos seus milagres, observe, ele passa um dia em um certo lugar. E lá tinha um cego. Alguém esperava fazer alguma coisa por esse cego. Ele faz algo que para o homem era total discriminado. Ele olha para o chão e faz lodo no chão do barro e coloca na vista do cego. Ele não poderia abrir o olho do cego, não. Ele estava mostrando que as coisas desprezíveis ao homem é o que Deus dá valor para que o seu poder seja aperfeiçoado na vida do homem. E a mensagem, querido, de Deus para mim e para você nesta noite: nós somos homens e mulheres de Deus que Deus chamou para uma obra e não podemos classificar de onde veio e de onde deixou de vir. Se é homem de Deus, o altar está diante do Senhor, a presença de Deus ela vai se manifestar a qualquer hora sobre ele e as nações vão ver. O povo vão ver, não precisa nós nos apresentar, querido, porque Elias estava ali como o último homem daquele grupo. Perseguido, uma nação, um povo de onde veio, cidade desconhecida, não tinha nem origem para ser profeta. Elias era o homem? Não, o homem era Acabe.
Mas o que tinha em Elias fazia diferença, é isso que eu quero trazer ao teu coração. O que tem dentro de mim e você é que faz a diferença. Dos que carrega a capa aí fora. O que está dentro do homem de Deus, do profeta, é que faz a diferença. E a preocupação do profeta não era apresentar quem era ele. Era apresentar a nação como estava. Se ele quisesse apresentar a ele, ele ia primeiramente orar e esquecer das tribos. Mas ele pegou as pedras e disse, olha, aqui tem princípio. Tem 12 tribos. E essas 12 tribos têm sido engodadas pelos falsos profetas. Mas eu vou provar diante deles e do próprio Deus que o meu Deus, ele é fiel. Eu vou colocar cada um no seu lugar. E o Deus dos céus há de se manifestar para este povo não ser enganado por esses falsos profetas. É aqui que eu quero trazer ao teu coração. Nos apegamos a homens e mulheres de Deus que ainda têm a palavra de Deus para o teu coração, para não sermos enganados com os falsos que estão aí nas redes sociais, com profecias mentirosas, com engano para o povo, e você imaginando e batendo e aplaudindo. Aprenda que você neste altar tem homens e mulheres de Deus que pregam a palavra com sinceridade e simplicidade. Que a presença de Deus ainda é real. Louvado seja o nome de Jesus. Observando o contexto dessa palavra, Elias, depois de ver o fogo, a Bíblia diz que o fogo lambeu as pedras e a água. Os homens ficaram ali impactados. O que aconteceu? O ser humano, ele tem tendência de se acostumar aonde está vivendo. Um povo escolhido por Deus, conhecia o Deus verdadeiro e em algum tempo foi enganado por mensagens mentirosas. Entenda isso. Jesus deixou claro que nos últimos dias, se fosse possível, esses falsos profetas enganariam até os escolhidos. E lá naqueles dias estavam assim, a nação estava enganada pelos falsos profetas, conduzido por alguém que estava no lugar errado, por nome Acabe. E mediante esse texto, eu encontro Elias com uma ousadia tão grande. Ele dizia, eu preciso dar um basta na situação deste lugar. Porque o Deus que eu sirvo não vai deixar a nação perecer. Entenda uma coisa, a igreja é de Cristo. O reino é espiritual. E você como igreja, ainda que você não veja aqui, mas o Deus que nós servimos não vai deixar a nossa nação perecer. Porque nós servimos a um Deus vivo. Louvado seja Deus. Em alguns momentos, parece que a situação tem perdido o controle. Se você entrar um pouco na política, você vai imaginar, a igreja vai acabar. Se você entrar um pouco no meio do social, como está acontecendo, você imagina a igreja vai fechar as portas. Mas se você entrar numa dimensão como Elias entrou, você vai entender que a igreja do Deus vivo tem um dono. Entenda isso. Cada dia que nós entramos numa dimensão, nós passamos a enxergar como ela é. Alguns estão dizendo, as portas da igreja vai se fechar. Por quê? Entraram na área humana, o que os homens estão preparando. Mas entenda uma coisa, eu estou pregando nesta noite uma palavra do Deus vivo, que a sua igreja não será contaminada por nada, porque aonde há um altar restaurado, a sua presença é real. Louvado seja o nome de Jesus. Infelizmente estão invertendo os valores, estão imaginando a área política vai destruir a igreja de Deus.
E é o Deus que cuida da igreja. Se você é a igreja do Deus vivo, entenda uma coisa. Essas portas podem se fechar, mas o Deus que você adora, Ele continua sendo Deus para você buscar e receber o que Ele tem para você. Eu não estou me referindo, querido, a uma organização, mas eu estou pegando uma palavra como organismo vivo. A igreja do Deus vivo será arrebatada desta terra, porque nós esperamos e pregamos um Deus vivo. Como desacreditar de um Deus que no meio de tantos homens, Deus usa Elias para fazer tantos milagres? E alguém imagina, ou cremos no que está escrito, ou estou perdendo tempo dentro da igreja? O conselho de Deus para mim e para você como igreja: restauramos o nosso altar. Grandes são os falsos. O número é imenso, que vai tentar tirar você da presença de Deus. De todas as áreas. Aprovando leis, com palavras mentirosas, com falsas profecias, mas Deus continua sendo Deus. Observe que cada dia Satanás inventa uma para tentar tirar o homem da presença de Deus, tirar ou quebrar esse altar que há dentro de você. Mas enquanto ele trama para tirar a presença de Deus de você, tem um Deus vivo que cuida da sua vida, que revela o escondido aos céus, que não deixa o seu perecer. Louvado seja Deus. E eu quero nessa noite, querido, trazer um alerta ao teu coração. Nós estamos ao apagar das luzes deste mundo. Não pare para ver o que está acontecendo aí fora, mas venha para esta igreja, para onde você vai, entendendo que aqui tem um dono e o dono é vivo. Ele morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e está à destra do Pai. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus intercede por mim e por você, com gemido inexprimível. É este Deus que eu estou pregando nesta noite, que Ele pode entrar, restaurar a tua família, restaurar o teu altar, trazer você de volta à comunhão, mostrar para você que o homem tem até poder de fazer desafio, mas quem traz resposta para o desafio é o Deus vivo. Acabe recebe a palavra de Elias, se reúne com ele e não deu em nada. Mas quando Elias clama ao Senhor, aí a resposta de Elias vem. E alguém imagina, e os homens que ouviram a palavra de Elias dizendo: olha, por que está cocheando em dois pensamentos? Ou seja, vocês conhecem o Deus de Israel, e por que segue a Baal? Vocês conhecem a doutrina da palavra do Deus vivo, e por que segue os falsos ensinamentos? Vocês conhecem os sinais que Deus já fez, quando o povo estava do outro lado do Egito, e Deus abre o mar, atravessa o povo, coloca no deserto, vem cá, acontecem tantas coisas boas. Os inimigos foram sufocados no meio do caminho. Ele estava dizendo: olha, tudo isso vocês sabem, porque os seus antepassados anunciaram para vocês. E por que estão sendo enganados mais uma vez? Mas eu quero nesta noite que você entenda: você é um Elias de Deus, chamado desde o ventre para ser porta-voz de Deus no momento difícil. Não espere os dias fáceis para fazer alguma coisa, porque nos dias difíceis foi onde Deus se manifestou a sua glória. Observando a Bíblia Sagrada, nos dias de dificuldade, foi aonde homens de Deus colocaram a boca no pó. E Deus levanta dos céus para responder àqueles homens. Não espere os dias maus chegar para você consertar o seu altar. Não espere os dias maus chegar para
acontecer algo que precisa acontecer hoje. Aleluias. Não espere a dificuldade chegar, mas levante o seu altar hoje para Deus se ver presente na tua casa, no teu emprego, na tua igreja, aonde você estiver. E há momento da vida do homem que Deus permite os dias maus chegar. Quem era a nação de Israel? Principalmente Samaria, o lugar do avivamento. Agora está na mão de Baal. Está na mão de Jezabel. O porquê isso aconteceu? Só tem um porquê. E a Bíblia é bem clara em dizer: o que separa o homem de Deus é o pecado. E o pecado da idolatria é o pior pecado da Bíblia Sagrada. E a Bíblia relata agora a cidade do avivamento. Estava deserta, mas aonde há profeta, tem expectativa de vida e está restaurado. Aonde há profeta, tem expectativa de restauração. Você pode estar no pior ambiente, mas você é um profeta de Deus. Há expectativa do ambiente se transformar em bênção. O que era maldição ser bênção, porque você é porta-voz de Deus. E porta-voz de Deus entrega o que é de Deus. Não fique preocupado em entregar mensagem para alegar coração de ninguém. Entrega o que é de Deus. Porque o que é de Deus é a restauração. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, se tem uma doença nos dias atuais, é que cada um quer entregar mensagem para alegar o coração de alguém e para ganhar alguns elogios de acordo com a mensagem. Quem disse que é assim? A Bíblia não ensina assim. Todos que vão por esse caminho, observe. Se você conhece alguém que faz isso, veja o final da caminhada dele, que não terá sucesso. Porque quem tem sucesso é quem ouve a voz de Deus e entrega o que Deus manda. Quem ouve a voz de Deus e mediante os inimigos não tem medo. Elias, ele temeu por ser humano, mas ele não deixou de desafiar os seus inimigos. Há momento que o coração aperta e você passa a noite a sós, que não dorme, preocupada com o desafio. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria veio amanhecer. A mensagem de Deus nesta noite ao teu coração. A situação pode ser caótica. A situação pode ser irreversível para você. 450 mais 400. 850. Ela ia dizer: eu estou sozinho. Ou seja, só eu fiquei como homem. Mas o Deus que eu sirvo está presente. Ele estava dizendo: Jezabel e Acabe, o Deus que eu sirvo é poderoso para desmascarar quem é vocês, enganadores. Ele estava dizendo: eu sirvo a um Deus que aqui vai mostrar para todos que o Deus de Israel está neste lugar para realizar milagre. Ele estava dizendo: o Deus de restauração está presente para colocar a nação eleita de pé. Aleluias. E Elias coloca agora diante de todo o povo, queridos, olhando para o acontecimento dos profetas, eles perderam a vida, porque mentiroso tem vida curta, enganadores não têm sucesso, mas homens verdadeiros, ele tem vida longa, porque são poucos que tem na terra. Observe o porquê Deus poupa esses homens, porque são poucos os fiéis, são poucos verdadeiros. Então nesta noite, se preocupe em ser um verdadeiro diante do Senhor. Coloque o seu altar novamente e restaure ele, porque Deus tem urgência. Deus tem urgência em homens e mulheres com o altar restaurado, para a nação entender que ainda há um Deus na terra. Estão esperando o avivamento acontecer no Brasil.
Eu não vi na Bíblia ainda alguém dizer, ou a Bíblia escrever, que haverá um grande avivamento na terra. Mas está escrito que os fiéis da terra, eles serão protegidos pela palavra de Deus. E só espera a noiva. A noiva estão preparados, é os fiéis da terra. Agora, para concluir a mensagem, eu vou te provar na Bíblia que Samaria entendeu um dia. A Bíblia relata, querido, que houve um avivamento em Samaria. E o avivamento em Samaria não foi uma grande comitiva. O avivamento em Samaria não foi os maiores pregadores que aconteceu. Esse mesmo Jesus, que restaurou a vida daquele povo de Israel, um dia ele vai pelo um caminho. E a Bíblia relata que o discípulo teve fome. Observando os costumes dos judeus, como era, ele manda o discípulo voltar para comprar comida na cidade. E ele passa por um lugar onde os judeus não poderiam passar. Observe que Deus é Deus de detalhes. O discípulo ainda tinha o coração voltado para a organização dos judeus. E lá ele encontra alguém, uma mulher samaritana. E a Bíblia relata que agora ele tem uma conversa com essa mulher. E a cidade, que era discriminada pelos judeus, recebe esta mulher juntamente com Jesus. Jesus transforma a vida daquela mulher. E aquela mulher naquele dia quebrou os paradigmas. Os altares que estavam destruídos foi reconstruído pela mulher samaritana. E a Bíblia diz, depois de Jesus falar com ela, entender quem era que estava falando. E ela queria seguir Jesus. Jesus disse, olha, vai para os teus e anuncia que em Israel tem o restaurador. Vai para os teus e anuncia que o Deus vivo passou em Samaria. Louvado seja o nome de Jesus. E alguém olha, como pode acontecer o avivamento? Porque foi dali que começou a evangelização em Samaria. Então o maior avivamento aconteceu pela mulher samaritana, uma prostituta. Alguém que alguém olhava e dizia, não tem jeito. É discriminada pelos judeus, porque não entendia a palavra de Deus. Mas eu estou pregando a um Deus que restaura altares. O altar era de Baal. Mas Jesus chegou, e aonde há o Deus vivo, tem restauração. Louvado seja o nome de Jesus. Observe que lá com Elias, ele não se preocupou em perguntar o que aconteceu no altar. A Bíblia diz que ele pega, coloca as pedras, repara o altar. O altar estando preparado, aí ele invoca o Deus do sacrifício para o fogo descer. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus fez a mesma coisa. Tirou o discípulo que não estava entendendo, que ainda não entendia o que era de fato judeus e samaritanos, que era o Deus que veio para trazer comunhão. E agora encontra a mulher sozinha. Disse, olha, eu vou restaurar o teu altar. E tu vai anunciar que há um restaurador em Israel. Louvado seja o nome de Jesus. E é este Jesus que está aqui nesta noite, para quebrar os paradigmas, para tirar as barreiras e altares sejam restaurados. Há muitos centros de macumba que precisam ouvir a tua voz como profeta de Deus. Há muitos centros de Umbanda que precisam ouvir a voz de você, Elias. Há muitos ambientes escuros sem a presença de Deus que te espera, Elias, com a voz daquele Todo-Poderoso para ser restaurados. E que essa mensagem nesta noite entre ao teu coração. Jesus está às portas. São poucos, Elias. Não está sendo diferente dos dias atuais.
São poucos Elias, mas sejam Elias nesta noite. Vá para casa com essa mensagem. Como está o meu altar? Como está o ambiente onde eu vivo? Estou no meio do inimigo, mas você não é um deles. Você é Elias. Você é Elias. Ainda que esteja no meio de Jezabel e Acabe, aonde há tantas coisas que você olha e diz, não tem jeito, não posso viver assim. Mas Deus te chamou para estar naquele meio, para dizer, eu sirvo a um Deus vivo. E aonde há treva, a luz brilhou. Você é a luz de Deus para brilhar na escuridão. E às vezes não queremos ouvir a voz de Deus. Que Deus está chamando os Elias para estar no meio de Acabe. Entenda uma coisa. Para concluir. Deus chamou Elias e Acabe como rei. Rebelde que era. Quando ouviu a mensagem de Elias, que foi Deus que enviou, ele prestou atenção. Entenda uma coisa. Quando Deus manda, teu inimigo obedece. Elias e Jezabel, Acabe e Jezabel, poderia muito bem não ouvir a voz de Elias. Porque para ele era inimigo. Mas Elias não foi quem falou. Foi apenas alguém que interpretou, que veio do alto. E quando vem do alto, o inimigo obedece. Então não espere que o que sai da tua boca é teu, é planejamento teu, não. O que sai da tua boca é a palavra de Deus. O que sai da boca do profeta é o que vem dos céus. O inimigo não quer, mas ele vai obedecer, porque é a ordem do Todo-Poderoso. Acabe poderia não reconhecer. Eu sou o rei, quem manda sou eu, mas tem o rei dos reis, Senhor dos senhores, é ele que dá a última palavra. Louvado seja o nome de Jesus. E com isso eu fecho a palavra. Quando Elias chega diante do povo, ele faz um convite. Isso é importante. O povo passou a meio-dia olhando para Acabe, e para os profetas, e para Jezabel. Mas quando o homem de Deus se colocou no lugar, ele disse, olha, olhai para mim. Ele estava dizendo, olha, eu sou a figura do Deus vivo que agora está falando. Esqueça de Baal, de Jezabel e de Acabe. Agora é o Deus vivo que vai falar na minha boca. Olhai para mim. E a Bíblia diz que todo o povo prestou atenção no que Elias falava. E eu concluí a mensagem trazendo no teu coração. Quer ser abençoado? Preste atenção na palavra que sai do altar. Quer ser abençoado por Deus? Preste atenção nas mensagens que são pregadas no altares. Porque aqui Deus usa os vasos. Aqui Deus dá as instruções. Aqui Deus manifesta com a sua glória. Aqui Deus revela as madrugadas. Aqui Deus traz a prova do sacrifício que foi feito que você não viu. Elias teve algum sacrifício para ir ao altar. Elias não convidou ninguém para fazer o sacrifício. Elias foi sozinho. E é isso que eu quero que você entenda. Às vezes a gente está vendo alguém aqui na frente, você não sabe o que foi que ele passou, o sacrifício que ele fez para vir aqui transmitir a palavra de Deus. Quantos estão batendo cabeça porque não deu ouvido aos ensinamentos que veio do altar com sacrifício, com as madrugadas de joelho, com jejum e consagração, e perderam este ambiente bom. E Acabe levou mensagem e desviou o caminho. Mas Deus está trazendo nesta noite um lembrete para você que está aqui. Porque Deus nunca trouxe mensagem para quem não está presente. Deus trouxe a mensagem para o que está aqui presente nesta noite. Preste atenção na voz do profeta de Deus. Olhai para mim. Enquanto ele estava diante do altar, o povo prestou atenção e olhou, o sacrifício estava ali. Olhava e via água sobre os regos. Como pode acontecer, pegar fogo
Os homens clamou o dia todo, a manhã toda. Não pegou fogo em nada. Agora vai descer fogo do Senhor, pegar fogo até na água, querido. O Deus que você serve é o Deus dos impossíveis, que entra onde você não pode imaginar. É importante a mensagem de Deus para nós, porque nós pregamos uma mensagem de restauração. Não pregamos mensagem de emoção, para você sair daqui e voltar amanhã como a mesma coisa, para chamar na frente, orar e ungir de novo, e você continuar com o mesmo problema. Nós estamos acostumados com isso. As mesmas pessoas vêm aqui na frente, todos os dias oramos e nada acontece, querido. É preciso consertar o altar para se apresentar diante de Deus. E quem está aqui tem um sacrifício que faz em prol da tua vida. Ele disse, olha, eu estou aqui, sou porta-voz de Deus. Não preciso de vocês para colocar as coisas em ordem aqui. Mas eu preciso que vocês ouçam o que Deus colocou nos meus lábios e ouvir a palavra que vem de Deus. Você não tem condição de pegar o peso dos que estão no altar. Mas você precisa ouvir os que estão no altar pregando esta palavra, pois ela é fiel e verdadeira. Você não suportaria passar o que a pastora passa, o que esse obreiro passa, o que já passei, estou disposto a passar. Mas você precisa entender, o que sai daqui é para te curar, é para fazer transformação, é para restaurar a tua família, o teu lar. Você não vai conseguir. Elias estava dizendo, olhe para mim. O altar está quebrado, eu não quero saber quem quebrou. Mas eu quero que você preste atenção, que eu vou consertar esse altar. E vocês ouçam e observem que o Deus desse altar vai se manifestar com fogo. O Deus desse altar há de se manifestar com fogo. E o que é que traz o fogo? Fogo traz destruição em tudo aquilo que é impureza. Observe, se uma mata pegar fogo, naquele momento, quem não fugir vai morrer. Mas se você passar alguns dias lá, de volta, você vai ver que aquelas aves que eram secas, a semente que está debaixo da terra começa a sair novamente. E aquela mata que você via imperfeita, cheia de galhos secos, aves quebradas, caídas, você vai ver ela perfeita. O que é isso? O fogo é para tirar toda a impureza. Louvado seja o nome de Jesus. O fogo traz renovo para novas árvores. E é esse Jesus que eu estou pregando nesta noite. Eu não sei como está você como ave diante do Senhor, mas o fogo que desceu no altar, lá com Elias, ele desce nesta noite para tirar toda a impureza do teu altar. E você ser uma nova criatura diante do Deus vivo. Louvado seja o nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe as nossas vidas. E que a palavra de Deus para nós seja como luz e como espada para tirar tudo aquilo que não presta das nossas vidas. Somos homens imperfeitos, cheios de tanta imperfeição, mas Deus ainda tem homens e mulheres para ser usado, e você foi chamado para isso, para ser Elias de Deus, porta-voz, profeta, homem que não teme por nada, mas fala a verdade. E assim eu agradeço a minha oportunidade, agradecendo a Deus por esse convite de estarmos aqui novamente para ministrar a palavra de Deus. Queridos, concluindo, eu deixo para a igreja. Se você não quer ser confrontado com o mundo, você está no lugar errado. Nós somos confrontados, porque esta palavra é confronto. Quando você entrou nessas portas, aceitou Jesus como Salvador, declarou uma guerra no mundo espiritual. Mas o Deus do fogo é o Deus que vai tirar toda a impureza e restaurar o seu altar e lhe preparar para o arrebatamento desta igreja do Deus vivo. Que Deus abençoe. Deus que fala na terra.
Né, meus irmãos? Boa é essa palavra. Deus fala conosco cara a cara, pela palavra dele. A palavra dele é a profecia de Deus para nossas vidas. Que nosso Deus de Israel continue abençoando a vida do pastor Henrique, já algumas vezes que ele ministra a palavra aqui, e que o Senhor Deus continue abençoando sua vida, a graça do Eterno se faça presente sobre cada um de vocês, sobre cada um de nós, e que venhamos sair daqui de posse dessa palavra, entendendo a voz de Deus, entendendo o que Deus está nos falando nessa noite, porque a palavra veio muito forte, falando ao nosso coração, e também Deus trazendo um alerta. Cuidado com os falsos profetas. Cuidado com os falsos conceitos. Cuidado porque a coisa está muito séria. O que o inimigo quer fazer é desestabilizar a fé do cristão. É querer desestabilizar a igreja do Senhor. Querer desmontar a igreja do Senhor. Mas a igreja do Senhor, ela é do Senhor. Ela não é do homem, ela não é projeto humano, ela é projeto de Deus. E ai de quem tentar. E ai de quem tentar, irmãos, porque a igreja não é de homens. A igreja é do Senhor. Então, fique em alerta, né? Guarda a palavra, entenda o que é que o Senhor está nos advertindo nessa noite. Porque, irmãos, pescar no mar alto, ninguém quer não. Ninguém quer peixe de aquário. Os pescadores de aquário estão de plantão e vigiem na terra. Porque essa cidade, olha, é complicado. É complicado. É muitos pescadores de aquário. Mas tu só é pescado se quiser ser pescado. Né? Se quiser. Seja fiel a Deus e a quem tem pago o preço por sua alma, por sua vida, por sua família. Primeiro Jesus e os que estão aqui de joelho dobrado, né? Pagando o preço por você, por sua família, pela igreja. Porque os pescadores de aquário querem contar prontinho para eles jogar na lama, né? Então vamos ficar atentos, se dê por avisado, porque o Senhor, Ele está falando conosco nessa noite, de várias maneiras. Repito, quero dar um alerta para a igreja. Vigia com os pescadores de aquário. Trabalhar, montar, ninguém quer não. Agora, depois que está montado, neguinho quer, ó, desmontar daqui, desmonta de um lado, desmonta de outro, chama para aqui, chama para lá. E ovelha que é ovelha, ela não anda fora da direção de Deus. Ela não anda fora, né, da autoridade do seu líder. Ovelha que é ovelha não caminha por conta própria, andando por aí, para lá, para cá, parecendo que não tem pastoreio, parecendo que não tem pastor, parecendo que não tem comando, parecendo que não tem nada, não tem ninguém. Vigie. Vigia, irmãos. Vigia. Entendeu? Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Vamos ser fiel. Vamos ter lealdade, que é o que está faltando hoje. Lealdade. Né? As pessoas não sabem mais o que é lealdade. Né? Vocês estão entendendo o mistério? A mensagem de Deus. Cabe a mim, como pastora, alertar. Dê ouvido. Por quê? Ovelha que é ovelha, ouve a voz do seu pastor. Ouve e segue. E vou repetir aqui o que eu falei há muitos anos atrás. Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se não me obedece, aí já sabem, é complicado, né? É complicado, está muito longe de ser ovelha. Mas que Deus nesse dia, pela orientação, pela direção, como Deus está falando, aqui Deus deixou um alerta. Ouve o que sai do altar. Valorize. Obedeça. Aceite. Tá? A melhor igreja é onde Deus lhe colocou. Essa é a melhor igreja. A melhor casa é a minha casa. A melhor igreja é onde você está. Então não seja infiel, não. Seja fiel. Seja grato, né?
Seja grato, porque o que está faltando em muitos é gratidão. Há muita ingratidão no meio das igrejas nossos dias, irmão. Muita pessoa ingrata, muita ingratidão. Mas vamos ser gratos mais ao Senhor, ter mais gratidão, porque Deus não se agrada de pessoa ingrata não, viu? Vamos orar, vamos. Senhor, meu Deus, aqui está o seu povo, Senhor. Toma os internautas nas mãos do Senhor, pela sua graça, por sua misericórdia. Que o teu favor alcance cada um deles, ó Pai. Todos aqueles que vão, ó Pai, pegar esse material, esse conteúdo. Pai, seja pelo Face, Instagram, canal do YouTube, que vida seja alcançada por essa gloriosa mensagem nesta noite. Abençoa, dá uma semana de paz a todos, no nome de Jesus.